Entre tapas e beijos, a gente se ama, mas a gente não consegue ficar bem junto. É sempre muita briga, muito desentendimento, muitos ciúmes. Quando a gente está junto e está bem, é incrível, uma intensidade, a gente parece se encaixar perfeitamente. Mas na hora que a gente menos espera, algo acontece que dá errado. Se reconhece nisso? Está vivendo essa relação, uma relação de muita intensidade em todos os lados, tanto o lado bom quanto o lado ruim? Bora falar mais um pouquinho sobre isso? Eu sou Mila Benevides, sou terapeuta e mentora especializada em relacionamentos e a gente vai aprofundar um pouco mais nessa dinâmica que muitas pessoas vivem hoje, que são as famosas relações intensas demais, com muitos tapas e beijos. Bora lá, primeiro a gente vai entender o porquê que você entrou nessa, né? Porque eu sei e te entendo que parece que você não vai encontrar uma outra pessoa que te entenda tão bem, uma outra pessoa que tem uma conexão, né, uma química tão incrível. Eu sei que parece que essa é a pessoa perfeita para sua vida e que por vezes você não entende, nem você, nem essa pessoa, então por que será que a gente não consegue ficar bem por muito tempo? Por que às vezes acontece uma coisa ou outra, normalmente são relações muito recheadas de ciúme, né? Por que a gente acaba sempre brigando? Por que os ânimos sempre se exaltam? Por que a gente acaba batendo muito de frente? Olha, já vamos começar trazendo uma clareza aqui, que provavelmente tanto você quanto essa pessoa sofrem de dependência emocional. O que é dependência emocional, tá? A dependência emocional não é só gostar muito de alguém, muito pelo contrário, tá? Isso é um pedacinho da dependência emocional. Dependência emocional é quando todo o seu sistema mental e emocional ele é viciado em altos impactos emocionais, resumindo, descargas hormonais, tá? Principalmente nesse caso de relações muito tumultuadas, seu cérebro normalmente é viciado em cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. E para contrabalancear, também há o vício dos hormônios do prazer, dopamina, noradrenalina, ocitocina, o que dentro de uma relação desse nível, com uma alta intensidade, poxa, você vai ter isso tudo transbordante, né? Por que isso acontece, né? Deixa eu explicar um pouquinho do porquê que você se torna um dependente emocional. Normalmente, pessoas que tendem a cair em relações desse jeito, que são essas relações muito tumultuadas, né, com muitas brigas, muito sexo, tudo muito, né, é muito desequilibrada, são pessoas que viveram grandes desequilíbrios na sua infância. Normalmente foram criadas em lares caóticos, tá? Você viu muito sua mãe e seu pai brigando, ou sua mãe ou seu pai eram muito promíscuos, e você viu muita movimentação de outras pessoas na sua casa, traições, você normalmente é isso, tá? Pode ter tido casos de abuso na infância, tá? Todos os tipos de abuso, psicológico, sexual, entre outros. Então, pessoas que tiveram infâncias em grande caos, resumindo, elas têm a tendência a se conectarem em relações onde ela terá essa mesma descarga emocional, hormonal, né, do caos. E o caos, normalmente, ele vem com uma alta descarga de estresse e uma alta descarga de prazer logo depois, que é o que faz você ficar viciado nessa pessoa. Então, aqui eu dei uma deixa que muita gente fala assim pra mim, quando eu atendo, eu tenho vários casos de pessoas que vivem esse tipo de relação, né, que me procuram para atendimento terapêutico e que não consegue terminar aquela relação. Normalmente, é uma relação onde os dois são muito dependentes de um do outro, há um vínculo de dependência que conecta vocês. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Provavelmente você e essa outra pessoa não se amam. Porque pensa comigo aqui, vamos lá, eu quero que você abra e expanda a sua consciência para uma nova informação, tá? Porque às vezes quando eu falo isso, a pessoa, não, mas eu amo sim, você não sabe o que eu sinto. Sim, eu sei o que você sente, porque eu já fui essa pessoa, tá? Pensa comigo,
Eu tenho casos aqui, assim, muito graves, inclusive, de relações nesse nível, onde há até agressão física de ambas as partes, tá? Uma pessoa que te ama mesmo, ela seria capaz de causar esses ciúmes todo em você? Porque tem casos que eu pego aqui que a pessoa cria situações para o outro ter ciúmes para ter essa muvuca dentro da relação. Quem ama mesmo faria você ficar inseguro emocionalmente? Ou quem ama mesmo te faria todo o possível para você sentir segurança? Quem ama mesmo iria agredir você de forma verbal e até física? Ou essa pessoa tentaria ter um diálogo mais assertivo com você? Quem ama mesmo, vamos lá, quem ama mesmo vai apertar todos os botões das suas dores e traumas, sendo que ela já sabe desses botões? E aí, você vai pegar tudo isso que eu tô te falando e vai colocar pro inverso. Se você amasse mesmo essa pessoa, de verdade, você seria capaz de agredi-la fisicamente, verbalmente, psicologicamente? Você iria realmente, se você amasse de verdade, você iria manter uma relação onde os dois estão ficando doentes? Percebe que não é um amor? Ou no mínimo, assim, na minha visão não existe amor não saudável. Mas tem muita gente que fala pra mim, Camila, é um amor doente. Não, se tá doente não é amor. Se tá doente é uma dependência. Porque quem ama consegue ter a clareza de soltar. Gente, relações intensas demais, na grande maioria das vezes, não há profundidade. Porque toda vez que vocês tentam se aprofundar um no universo do outro, dá atrito. Por que dá atrito, Camila? O atrito surge normalmente porque vocês são o padrão emocional mental um do outro. Ou seja, vou explicar isso com um exemplo prático. Imagina que você, ao longo da sua vida, né, principalmente na fase da infância, quando você estava sendo construído ali, né, papai, mamãe, quem te criou, os primeiros relacionamentos, as primeiras rejeições, tarará, você foi criando várias feridas, vários botões ali que a gente chama de gatilho, né, que o seu sistema, quando alguém encosta, você já, eu tenho uma memória ruim disso. Por exemplo, vamos colocar que você já foi traído. Você teve uma relação onde você foi traído, ou traída, tá, gente? Tô falando aqui pra generalizar. Aí, a partir desse momento, você desenvolveu um botãozinho de alerta máximo no seu sistema, que quando alguém faz algumas coisas, seu sistema reconhece como alerta. Ixi, porque o nosso cérebro funciona assim. Ele bate e fala assim, uma vez eu senti uma dor com relação a isso, vai vir isso e isso depois. Fica com cuidado. Então, o seu sistema e o sistema dessa pessoa foi criando ao longo da vida esse banco de botões de alerta. O que acontece nessas relações intensas demais? Normalmente, vocês dois têm o mesmo banco de alertas e um fica apertando um botão do outro. Por isso dá tanto atrito quando vocês tentam aprofundar. É por isso que normalmente esse tipo de relação, a cama é muito boa. A química de pele de vocês é sensacional. Por que isso acontece? Por causa desse padrão mental emocional. Essa pessoa carrega o que você também carrega. Então o seu sistema reconhece. Nosso cérebro, ele cria a famosa química, que todo mundo fica correndo atrás aí, quando ele reconhece um padrão. Quando ele reconhece esse padrão e encaixa perfeitamente, pronto, ele gera química. Isso não necessariamente significa que é bom. Principalmente se o seu padrão é ruim. Ou seja, se você já foi abusado, se já foi traído, se você já foi muito rejeitado. Com certeza, essa pessoa tem a mesma base, por isso que encaixa tão perfeitamente. E aí, quando vocês tentam aprofundar na relação, um entrar de verdade no universo do outro, vocês começam a se chocar. Por quê? Porque vocês estão lidando com as feridas um do outro. E não tem como, porque são feridas que estão sangrando.
Normalmente, pessoas que têm esse tipo de relação não são pessoas que estavam curadas antes. Curadas eu falo assim, né? Na minha perspectiva, como terapeuta e sendo uma pessoa que também está nesse processo de mudança e construção há muitos anos, a gente não se cura 100% tão rapidamente de coisas muito traumáticas. Mas existem pessoas que já estão no nível de cura mais elevado. Então, por exemplo, vamos supor que você sofreu um acidente e ficou paraplégico. Que tem alguns traumas que é isso que acontece na sua cabeça, tá? Por exemplo, um abuso da infância a nível sexual, a pessoa fica meio paraplégica, vamos dizer assim, emocionalmente falando. Só que aí você entra numa terapia de células-tronco, né? E aí você começa a movimentar as pernas, tarará, tarará. Então o que eu quero dizer, o processo de cura, ele é gradual. Talvez você nunca vai ficar 100% perfeito a nível emocional, mental, como se você nunca tivesse passado por nada. O que é ótimo, porque você adquire sabedoria com as suas dores, se você for inteligente emocionalmente o suficiente para isso. E buscar tratamentos terapêuticos para tratar, né? Agora, você pode voltar a movimentar, voltar a caminhar, entende? É essa lógica que eu quero trazer. Então, você vai conseguir encontrar pessoas no nível de cura mais avançado. Só que, normalmente, pessoas no nível de cura mais avançado, elas fogem de relações intensas demais. Porque elas já entenderam que o mais importante é a base do relacionamento, que começa numa amizade, que começa em você escolher aquela pessoa baseado nos mesmos, eu ia falar mesmo nível, tá? Mas a palavra nível pode gerar confusão aqui em algumas pessoas. Vou explicar o que eu quero dizer. Pessoas mais curadas emocionalmente falando buscam pessoas com níveis mais avançados. Níveis mais avançados de quê? Do que ela considera melhor para ela. Então, normalmente, pessoas que já passaram por acompanhamento terapêutico, pessoas que já resolveram o seu passado nos outros relacionamentos, pessoas que já estão no nível mais avançado de cura também, tá? Então, elas não priorizam química. Pessoas que já estão mais curadas emocionalmente falando, elas vão priorizar uma base de amizade, de cumplicidade, de companheirismo, comunicação. Normalmente, quem busca relações intensas demais são pessoas com alto nível de dependência emocional que fica buscando sentir muitas coisas dentro de um relacionamento. E quando eu falo isso, todo mundo fala assim, mas relacionamento sem paixão não faz sentido. Por que eu vou ter alguém se eu não tenho paixão por essa pessoa? Essa fala é uma fala de uma pessoa que sofre de dependência emocional. E necessita ficar sentindo borbulha no estômago o tempo todo. Porque pessoas mais maduras emocionalmente falando, tá? Ou seja, a pessoa que já compreendeu que um relacionamento saudável, ele não tem fortes impactos e picos emocionais, ela já busca outra coisa. Então aqui eu estou te trazendo várias informações. Você com certeza, se está vivendo um relacionamento desse, sofre de dependência emocional afetiva, ou seja, dependência emocional, recapitulando, é a necessidade exagerada, desequilibrada do seu sistema mental emocional e fortes descargas hormonais, tá? Emocionais, principalmente os hormônios do estresse e do prazer. 2, outra coisa que você já entendeu aqui comigo. Essa pessoinha que tu tá dizendo que é o amor da sua vida, mas que vocês não conseguem ficar 2 semanas bem, provavelmente ela carrega o seu padrão emocional mental, que na grande maioria das vezes está vinculado com seus padrões de infância, ou seja, com as suas feridas. Essa pessoa provavelmente possui a mesma base que você. Então, se você tem uma ferida de rejeição, de abandono, dependência emocional e afetiva, se você já se relacionou, já teve pai ou mãe narcisista, essa pessoa provavelmente deve ser ou deve ter traços, entende? Então, normalmente, as pessoas se conectam muito forte, essa química muito forte, nada mais é do que esse padrão mental e emocional, tá? É o que seu cérebro aprendeu a gostar. Então, você já pegou esses 2 pontos aqui comigo? Outro ponto que é muito importante, que muita gente me procura para isso, inclusive vários casais que eu atendo aqui. Mila, a gente se gosta muito e a gente quer fazer dar certo. Tem como? Tem, é possível. Eu sou muito, mediante a minha experiência esses anos todos atendendo pessoas dentro de relacionamentos e casais, gente, eu ouso dizer que é quase tudo possível, desde que ambos estejam dispostos a mudar a si mesmos. E é aí que tá o ponto.
Porque normalmente, nesse tipo de relacionamento, são duas pessoas cabeça dura. Conhece pessoa cabeça dura? Pois é. Então, normalmente, são duas pessoas extremamente cabeça dura. Ou seja, orgulhosa, que não dá o braço a torcer, que acha que o outro tem que mudar, que se o outro não mudar, não vai. São pessoas com muitas feridas não tratadas, principalmente as que eu sempre vejo aqui, a ferida da traição e da injustiça, que são as feridas mais difíceis da pessoa tratar, principalmente sozinha, tá? Sem tratamento terapêutico é quase impossível, eu ouso dizer, que é você conseguir lidar com a sua própria insegurança, não ficar apenas projetando no outro e conseguir equilibrar esse senso de justiceiro. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer isso. E aí qual é o problema? Normalmente pessoas com a ferida da traição e da injustiça, elas se vinculam com pessoas capazes de traí-la e capazes de injustiçá-la. Então, normalmente a relação é assim. Um que tem essa ferida da traição muito forte e o outro que é capaz de trair, normalmente já traiu, né? Então fica essa briga de foice. Então, é possível fazer o relacionamento dar certo? Possível é. Mas a pergunta que eu faço pra você é a seguinte: vocês estão dispostos a abrir mão, talvez, das verdades de vocês para aprender novas verdades? Tá disposto a abandonar hábitos antigos? Tá disposto a aprender a conversar sem acusar? Tá disposto a mudar muita coisa no seu comportamento? Porque relações assim, normalmente, os dois têm que mudar muito para dar certo. E aí que eu falo, será que vale mesmo a pena? Aí vocês têm que analisar. E ó, tem que ser os dois, tá? Relacionamento, vocês podem ouvir o que vocês quiserem por aí, mas eu falo muito a verdade aqui, atendo casais de algum tempo, tá? Relacionamento, uma pessoa só não consegue fazer grandes mudanças se a outra não comprar o jogo. Tem que ser os dois estarem extremamente dispostos. E um outro detalhe, que é o que mais pega a galera, que eu pego aqui pra atender. Tem que deixar o passado no passado. Porque senão não dá não. Ficar toda hora trazendo, ah, mas lá atrás você olhou pra aquela menina. Ah, mas lá atrás tu me traiu com fulano. Ah, mas não sei o quê. Se tu quer fazer esse relacionamento funcionar a partir de agora, vocês têm que sentar, conversar e o seguinte acordo tem que ser feito. O que aconteceu até aqui ficou lá atrás. Nós vamos construir um novo relacionamento. E eu recomendo que vocês sentem, e isso não é fácil fazer sem o auxílio de algum profissional em relações assim, mas que vocês sentem e conversem o seguinte: o que não tá legal nesse relacionamento? O que eu faço? Os dois têm que se perguntar isso, tá? Um pro outro. O que eu faço pra você que te machuca? O que eu não estou fazendo que te fere? Como seria o relacionamento perfeito pra você? Por que essas perguntas são importantes? Para que vocês possam ver o que é possível fazer, gente. Porque às vezes, e eu posso dizer isso na minha própria relação, ele tinha idealizações e eu tinha idealizações que a gente não consegue cumprir um pro outro. E a gente alinhou, olha, mas se a gente fizer isso aqui, fica top? Fica. Então bora. Relacionamento não é sobre sentimento. Relacionamento é sobre disposição, gente. Vou repetir. Relacionamento não é sobre sentimento. Relacionamento é sobre disposição. Porque não adianta nada você ser completamente apaixonado pelo fulano ou pela fulana se você não tem disposição de mudar o que tem que ser mudado para essa relação funcionar. E ó, vem cá. Se você é dessas pessoas que tá achando que essas pessoas que falam essa frase, ah, mas a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou, fique solteiro. Porque dentro de um relacionamento, você é obrigado a mudar alguns pontos na sua personalidade se você quer mesmo fazer essa relação prosperar. Porque todo relacionamento serve para um objetivo principal, que não é para você transar, não é para ter menino, não é para... Qual o objetivo de um relacionamento? Evolução. Se você só quer ficar com alguém porque você acha essa pessoa gostosinha e gosta do furunfá dela,
fique solteiro. Porque o relacionamento, você querendo ou não, te fará evoluir. Pode ser do jeito gostoso, que é através do amor, dos alinhamentos e da construção. E pode ser do jeito doloroso, que é através da dor, da decepção e do fracasso. Tu escolhe. E essa escolha, ela começa na escolha de com quem que você tá. E detalhe, eu gosto de falar aqui, quando eu falo amor, há muita romantização sobre essa palavra. Amor, na minha perspectiva, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Amor é uma disposição. Amor é um trabalho diário. Por que eu falo isso? Relacionamentos longos, não vai ter todo dia que você vai estar apaixonado por essa pessoa, não. Vai ter dia que tu vai estar assim, pô, por que eu escolhi esse ser humano? Então, se você não colocar a aliança na frente, ou seja, a escolha, a decisão, o combinado, o acordo que vocês fizeram, a disposição de construir isso. Gente, é a mesma coisa. Você acha que um cara que tem que construir um edifício, ele pega aquela planta, né, linda, maravilhosa. Você acha mesmo que no meio da obra ele não fala assim, pô, véi, tá dando mais trabalho do que eu imaginei, né? Não existe esse pensamento, essa romantização. Tira isso da sua cabeça. Porque senão você vai ficar querendo viver romances de Hollywood. E a vida real não é assim. Você vai ficar idealizando uma mulher, idealizando um homem. E a vida real não é assim. Na vida real, gente, a gente precisa lidar com os nossos piores pesadelos, com os nossos monstros internos, com as nossas feridas, com as nossas dores, com lados sombrios nossos e lados sombrios do outro. Se eu ficar só romantizando a vida, eu vou sofrer muito. Agora, se eu começar a ver a vida como ela verdadeiramente é, aí sim eu consigo enxergar beleza nela. Eu atendo muitos clientes aqui que vêm pra mim com umas idealizações de relacionamento que eu falo assim, cara, as nossas primeiras sessões vai ser pra destruir o que você acha que é um relacionamento. Porque o que eu pego de clientes aqui, homens que acreditam que a mulher é aquela Barbie, que é aquela mulher que ele vê no filme pornô, e mulheres que acreditam que homens é aquele cara que tem que pagar todas as contas dela e fazer todas as vontades dela, aí junta esses dois, lógico que não vai dar certo. Agora, se tu tá disposto a escolher uma pessoa para viver a vida com você e vocês serem dois construtores disso, aí pode dar bom. Então já estamos quebrando aqui um monte de idealização, porque na maioria das vezes, relações intensas demais que eu atendo aqui, são pessoas que não têm a capacidade de sair dessas idealizações. Quer dizer, todo mundo tem a capacidade, mas eles não querem, né? Ah, Camila, mas porque o outro influenciador disse que homem tem que ser assim, provedor, nananana. A gente pega a média do salário do Brasil. Hoje em dia tá difícil para duas pessoas terem uma vida boa de classe mais ou menos. Aí tu vai ficar, amiga, vamos lá, falar pra mulher aqui agora. Tu acha que, vamos lá, você às vezes tá aí, solteira, há anos, porque enfiou na cabeça que tem que arrumar um cara sarado, com shape, que ganha mais de 30 mil reais. Quem é que ganha mais de 30 mil reais no Brasil, gente? O cara tem que ter uma Ferrari, o cara tem que conseguir me levar num lugar caro. Porra, tu tá querendo entrar na vida desse cara pra quê? Tu quer somar? Quer multiplicar? Ou quer só sugar? Tem muita mulher com esse pensamento. E tem muito homem com pensamento princeso também. Eu quero uma mulher toda linda, siliconada, que ainda saiba lavar, passar e cozinhar, que dê pra mim todos os dias, que aí vocês aprendem nos Red Pill, né? Que dê pra mim todos os dias sem reclamar, que faça todas as posições de quadradinho, de sentada, de não sei o quê, que ela me ame loucamente só por eu ter um tanquinho. Aí, entendeu? Gente, parem de idealização com seres humanos, vamos ser práticos. Você, olha pra tu. Você gostaria de se relacionar com uma pessoa igual a você?
Então pronto, se você consegue se relacionar com alguém igual, você já tá maravilhoso. Entendeu? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que tem essas idealizações absurdas são pessoas que não suportam nem elas mesmas. Elas não aplicam amor nem nelas, quanto mais no outro. Aprenda a amar primeiro, que aí vai ficar mais fácil. O amor que eu falei aqui agora há pouco. Essas relações intensas demais, elas têm uma alta descarga hormonal no seu sistema, mas na grande maioria das vezes são relações muito vazias. Onde os dois estão muito focados em alcançar e preencher o próprio ego. Na verdade, são pessoas que estão olhando para o próprio umbigo, de fato. Porque o dependente emocional, ele está buscando atender às suas necessidades e não a do outro. E relacionamento é sobre você atender a necessidade do outro, não a sua. Então, se você não está disposto a servir, fique solteiro. É muito mais fácil. Então, esse é um dos pontos importantes. Quando eu pego qualquer casal aqui para atender, que eu percebo que é esse tipo de relacionamento, que as pessoas não conseguem nem dialogar, porque para eu conseguir ter um diálogo com outra pessoa, eu preciso praticar a verdadeira empatia. Qual a verdadeira empatia? Eu conseguir ver a situação com os olhos do outro, não com os meus. Porque eu vejo muita gente tentando conversar assim, mas eu sou empático. Aí quando eu vejo a pessoa, não, mas se eu fosse você, eu faria assim. Não, isso não é empatia. Empatia eu consegui, pelo menos, praticar isso na minha vida. Tentar ver o mundo com os olhos do outro, para eu conseguir entendê-lo, senão não é empatia. E dentro de um relacionamento, eu preciso me colocar num papel receptivo para receber a demanda do outro. E preciso estar disposto para servi-lo. E preciso saber quem eu sou, quais são os meus limites para conseguir comunicar para outra pessoa. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que fazer terapia não é coisa de doido. Fazer terapia é para que você não fique doido. A terapia, gente, tem muita crença ainda errada sobre o processo terapêutico. Mas quando você decide entrar num processo terapêutico, é para que você se conheça num nível mais profundo e consiga ter clareza na sua comunicação dentro das suas relações. Porque se eu não sei por que eu sou tão ciumenta, eu vou ficar projetando esse ciúme em qualquer pessoa que eu me relacionar. E eu vou destruir meus relacionamentos. Às vezes, a sua insegurança não é nem por causa dessa pessoa que está do seu lado. Às vezes, a sua insegurança vem do passado. Às vezes, você foi abandonada por seu pai e não consegue confiar em homem nenhum. E aí, você projeta essa insegurança em todos os homens da sua vida. E o cara, uma hora, cansa e fala, pô, mulher, eu faço tudo que tu quer. Tu tem a senha do meu telefone, tu sabe onde eu trabalho, tu sabe tudo que eu faço. Aí, às vezes, o cara é muito imaturo também, vai lá e trai. Ah, já que ela tá desconfiada de mim, eu vou trair então pra ela ver. É umas coisas. Entendeu? Relacionar exige o amadurecer. Se você for ficar querendo ter esse relacionamento adolescente o resto da vida, boa sorte. Mas é extremamente cansativo. E quem quer ficar tendo relação intensa tem uma mente adolescente, gente. Pega o caso aqui de clientes com 57, 58 anos. E o cara não para em um relacionamento porque ele quer ficar sentindo emoçãozinha. A mulher não para em um relacionamento porque ela quer ficar sentindo borboletinha no estômago. Vai ficar nisso aí até morrer. Se você pegar todo casal que você já viu com uma relação longa, saudável, pergunta pra eles como é o relacionamento. Eles vão falar, é tranquilo, a gente conversa, a gente é muito amigo, a gente é muito cúmplice, a gente se apoia, a gente se ajuda. Os papéis da relação do homem e da mulher estão bem definidos, porque sim, isso tem que ser feito. Entende? Onde o ego sai de cena. Relações intensas demais não dá muito pra fazer isso. Então eu também tô te trazendo uma outra informação. Provavelmente quando vocês começarem a alinhar o relacionamento, um bocado dessa intensidade que vocês sentem hoje vai morrer. E aí a pergunta que eu te faço é: será que você realmente consegue ficar com essa pessoa sem sentir isso tudo aí que você sente?
Quando cessarem as brigas. Quando a cama normalizar. Que uma hora, gente, a cama normaliza. Até porque uma hora o piu-piu do cara para de subir. Ok? Se não tiver sexo no seu relacionamento, vamos lá, vamos fazer um cenário. Porque aí você pega quando a pessoa ama ou não. Se essa relação não tiver sexo, se vocês não tiverem mais tanta desavença, tanta briga, você vai querer mesmo ficar com essa pessoa? Porque quem ama consegue. Vamos colocar um cenário, eu fiz essa pergunta para alguns clientes meus já, que vieram com esse papo pra mim. Mas eu amo ela, ou eu amo ele, essa relação é tudo que eu gosto, eu quero continuar, mas a gente não dá certo, parará, eu quero voltar, nananana. Aí eu falo, tá bom. Se essa pessoa sofrer um acidente e ficar tetraplégica, você entendeu? E ficar ai, estranho. Peraí, corta, vamos. Se essa pessoa sofrer um acidente, perder os movimentos do quadril para baixo, vocês não conseguirem ter mais essa vida ativa sexualmente que vocês têm, e ela depender de você para fazer as coisas básicas. Você tem que limpar a bunda dela, que cozinho cheiroso, ok? Dar comidinha na boca. E aí? Vai querer continuar? Ou você tá com ela só pelas emoções que você sente ao lado dela? Olha a diferença do amor para dependência. Quem ama fica. Quem só tem dependência não consegue. Acaba saindo. Sabe um filme legal sobre isso? Tem um filme chamado Para Sempre Alice. É um filme muito bonito de uma mulher que tinha uma vida perfeita, né? E ela tem a doença do Alzheimer antecipada. Muito nova. O marido dela lá não dá conta do trampo, não. Quando ela para de ser aquela mulher que ele sempre quis que ela fosse, ele a abandona. Tá vendo a falta do amor? E existem casos reais sobre isso também, né? Agora, quem ama tem um filme lindo, que já é o contrário, é um baseado numa história real. Teoria do Tudo. Que a mulher fica com o cara até o momento que ele decide encerrar o relacionamento. Que ele sofre uma doença também e tudo mais. Então, um dos pontos que eu queria muito trazer com esse vídeo pra você é que primeiro você conseguisse ter a consciência do que você realmente sente. Porque às vezes, gente, posso dizer por afim essa pessoa, às vezes a gente insiste em manter algo na nossa vida que só nos faz mal de fato. E por causa da dependência, a gente acredita que não vai conseguir viver sem aquela pessoa, mas vai. Você nasceu grudado nela? Você viveu quantos anos da sua vida sem ela? Então vai, gente. A dependência te faz acreditar que você não vai viver sem ela. Mas você vai. E entenda que a dependência te faz acreditar que essa relação é a única relação boa. Que você nunca vai encontrar alguém tão bom. Mas você vai. O mundo tá cheio de pessoas. E quer um conselho de alguém que já passou por isso? Permita antes de sair olhando para o lado para caçar outra pessoa, olha para dentro. Aprenda a amar a si mesmo, se apaixone-se por você, primeiro. Porque enquanto você ficar acreditando que a sua felicidade está na mão de outro ser humano, você nunca será feliz. Porque nós somos seres falhos. E aí não dá para colocar um peso num ser falho de ser perfeito para mim. O único que vai conseguir te dar um senso de perfeição é Deus. E mesmo assim, a nossa mente humana não entende Ele. Que a nossa mente humana acha que Deus tem que fazer as nossas vontades. Então a gente também se decepciona com Ele. Então pensa, se a sua mente se decepciona com o Criador de tudo que é, independente de religião, você acha mesmo que tu não vai se decepcionar com o ser humano? Essa pessoa vai te machucar. Ela vai te ferir. Por isso que é tão importante eu estar bem solidificado dentro. Para que apesar de tudo eu consiga servir e consiga amar. Senão você vai entrar num relacionamento com um buraco dentro de você
e vai ficar tentando preencher isso nos outros. E vai dar tudo errado. Tu tá vendo aí? E se você percebeu que esse vídeo é pra você, que você tem um quadro de dependência emocional, que você está vivendo uma relação extremamente tóxica e não consegue sair, ou que você assistiu esse vídeo com o seu companheiro ou companheira e vocês estão dispostos a transformar a relação de vocês num relacionamento realmente saudável e próspero, me chama aqui para eu explicar como funciona os acompanhamentos terapêuticos, tanto para pessoas, homens ou mulheres, né? Ou para casal, na essência, que a gente vai conseguir transformar a sua vida amorosa e afetiva, e não só a vida amorosa e afetiva, né? A sua vida no geral. Que a nossa vida amorosa, gente, ela é reflexo do que tá aqui dentro. Então, se sua vida amorosa não está boa, é porque aqui dentro não tá legal, tá? E tira da cabeça que terapia é coisa de doido. Terapia é pra você aprender a não ficar doido. É pra você se libertar do que te prende nesses quadros, né? Nesses ciclos autodestrutivos, tá bom? Um beijo lindo e até a próxima!